Olá, muito boa noite. Boa noite para você que está chegando para assistir mais uma live. Essa semana toda nós tivemos, cada dia da semana, uma live com profissionais diferentes, profissionais da voz, em especial da voz cantada. E estamos aqui mais uma vez hoje para mais uma live, dessa vez com aquele que é o cara. Já comentei ontem, eu e o Ricardo Morra e o Eli Teixeira comentamos que acho que não tem quem não fez aula de canto com esse Liba Serra no Brasil. E já já ele vai estar entrando por aqui para estar contando um pouquinho para a gente. O tema principal dessa noite vai ser o início da técnica vocal, como que foi e a transformação que ela sofreu ao longo aí desses anos, né? Liba Serra que iniciou como professor na década de 80, eu acredito, que seja na década de 80, ele vai falar daqui a pouquinho. Década de 90, ele bombou como professor de canto no Brasil. E hoje ele passou por toda a transformação, toda parte científica do canto aí que vem com tudo atualmente pra gente, com novidades, com muita coisa diferente. E ele vai estar podendo falar um pouco dessa transição aí das coisas, como é que foram acontecendo na vida dele e na vida dos alunos dele também. Ele já chegou aqui, Liba, uhul! Muito bem. Deixa eu colocar o Liba aqui. Já pediu, Liba, para entrar? Tá pronto aí, amigo? Bora lá matar a curiosidade desse povo, ter um bate-papo bem gostoso a respeito da história da técnica vocal no Brasil. Aí o Liba já tá chegando com a gente. E eu já te aceitei, eu só tô aguardando aqui, já te aceitei. Marcela, bem-vinda, deixa eu dando as boas-vindas pro povo aqui, ó. Joyce, como sempre, todas as lives aqui acompanhando a gente, Joyce Rodrigues, a Marcela acompanhando a gente aqui. Hoje a gente tem a professora Patrícia, do Grave e Agudo. Uma honra ter você aqui com a gente, Patrícia. Que legal, e o pessoal entrando aí aos poucos, aguardando o professor Liba. Já já ele já está conseguindo entrar aqui. Manu, bem-vinda. Fabrícia, minha aluna querida, que canta no coral. Bem-vinda, Fabrícia. Não tem imagem? Uhul, não tem imagem. Estou ouvindo agora seu áudio. Vai saber por quê. Peraí, deixa eu descobrir aqui, só um instante. Sabe como é, né? Celular novo. Eu falei para você que eu tava com celular novo. Deixa eu ver uma coisa. Verdade. Olha lá, agora. Mas ô Liba, é legal, porque tá todo mundo assim. Ó, tem muita gente nova aqui, Liba, que não vai, que às vezes não te conheceu, não vai lembrar de você, né? Ou não vai lembrar porque não conheceu. E é legal porque, ó, fica um suspense, assim, o pessoal fica ouvindo a sua voz e daqui a pouco, tum, vem a imagem. Vamos lá, vamos tentar de novo. Já tô aguardando aqui, vamos tentar mais uma vez. Cadê, Marcela? Tá curiosa para ver o Liba? Tá vindo? Ainda tá escura a imagem. Não sei se a sua voz... Não, sua voz também não tá vindo pra gente, por enquanto. Você tá por aí, Liba? Olha só. Liba saiu, vai entrar de novo.
enquanto o Liba vai tentando entrar, eu vou aqui falar um pouquinho do release da vida do Liba aqui, né, para vocês irem conhecendo um pouquinho a respeito. Ó, Joyce, lembro do Liba do Simpósio com Ariel. É verdade, Joyce. Daí ficou fácil, né? Muito bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu consigo abrir. Aí, Liba. O Liba, tô aqui enviando 10 solicitações. Só chegou agora, amor. Sua Ai, que solicitação. estranho. Só entra áudio. Você quer fazer entrevista via rádio? Beleza. Eu estou tentando inverter aqui, a imagem não inverte. E do outro lado não tem nada. Mas tudo bem, a gente vai conversando, não tem problema não. Ô Liba, mas com certeza é porque tá faltando a habilitação da sua câmera aí pro Instagram. Pois é, agora pergunta pro cara aqui se ele sabe como é que vai habilitar esse negócio nesse momento, né? Eu tô tentando. Isso, tenta entrar nas configurações do Instagram. Tá. O Fausto falou que sua internet é a lenha. Ô filho, é o Fausto Nobre, ele é um querido, mas ele é um sem vergonha. A internet é a lenha mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ô Liba, tenta entrar nas configurações do Instagram. Aí talvez você consiga colocar, configurar. Aê, uhul! Rock and roll o negócio aqui, a o ação tá uma brava. Matando a curiosidade agora para ver o Liba. Eu vou falar para você que eu não fiz absolutamente nada. Eu estava tentando achar onde estavam as configurações. Eu acho que estava enrolando para entrar, só isso. Ó, ô Fausto. Fausto, deixa eu dar uma boa noite. Deixa eu dar boa noite pro Fausto. Fausto, você é um cara sem vergonha, mas eu te amo, tá? Ô Fausto, eu concordo com você, porque olha só, o Liba começou a carreira dele no início da década de 80, não é isso, Liba? Porque eu comecei a cantar na noite em 79. Eu fazia violão. Eu não tinha nem nascido ainda, Liba. Com certeza. Internet nem tinha ainda, né? A gente compreende a sua dificuldade. Gente, eu brinco. Mano. Assim não pode. Gente, eu brinco com o Liba porque ele é um querido, né? Eu pude ter um pouquinho mais de contato aí com ele nesses últimos tempos. Conhecia ele só de ouvir falar, realmente o que eu tinha era o CD, viu, Liba? Eu acho que quando você lançou em 2003 você lançou alguma coisa? Numa revista? O curso prático de canto é 2002, 2003. Mas eu já vinha lançando, desde 94, já vinha lançando os VHs. Espera aí que eu tenho tudo aqui, eu vou mostrar só um instantinho. Legal. Beleza. Então, eu comprei as revistas em 2003, eu estava começando, né, a dar aula e tal, e eu comprei essas revistas do Liba que vinha com um CD, que vinha com exercícios para você fazer, era bem legal. Olha que legal. Ô Marcos, chamei de velho na caruda, mas então, Marcos, ó, o Liba dá essa intimidade, viu, para mim, viu? Fica tranquilo. Isso aqui na época que eu era galã, aí depois eu fiquei mais gordinho, ó. Aí já tinha nascido as filhas, eu já tava mais gordinho, tava forte. Olha. Isso é VHS, tá, gente? Ó, você abre, é uma capa, você abre a capa, tem um negócio com fita, ó, 2 rolinhos aqui, você coloca numa máquina e o negócio fica... Numa máquina que chama videocassete. Gente, mas olha, dentro dessa coisa de produzir material e tal, chegou uma época que o VHS dava tanta grana para todo mundo, que aí começou a acontecer umas coisas assim, tipo, umas coisas engraçadas, como, por exemplo, eles pediram para eu gravar o Cantando em Videokê,
Falei, cara, eu vou gravar o quê? Não, você pega a máquina da RAF Electronics, que era a RAF Electronics, né, que era o videokê, pega a máquina, estuda a máquina, a gente deixa você com uma máquina, você estuda a máquina e depois você desenvolve uma aula. Meu, eu tinha que ensinar as pessoas para jogar os palitinhos para lá, para mudar o tom para cá, mudar o tom para cá, mas na verdade era um trabalho de técnica também, de como trabalhar com o básico da técnica vocal, que era o que, na verdade, o que tinha aí, né, para acontecer. Mas era bem legal, era um mercado muito bom, tinha muita gente nesse mercado, o Mozart Mello, que era o professor de guitarra, Duda Neves, o batera, Chimba Okiyama, o Pitinga, eram assim uns profissionais sensacionais, a gente estava sempre em contato, os VHS eles tinham divulgação em todas as revistas de música do Brasil e da América Latina, era um negócio sensacional, assim, tipo, a gente tinha uma vida muito gloriosa, né? Você tava famosaço na época, né, Liba? É Muito, ainda, muito né, bom. Liba? Mas é que o auge foi lá, né? Foi na década de 90 até 2005, 2006, quando eu parei de fazer produto. Então, de 94 a 2002, eu lancei os VHS, foram 8 VHS. Eu fui o primeiro sozinho de técnica vocal, vídeo aula, eu fui o primeiro durante 3 anos. Em 97, a Vivi Keller, que trabalha no EMT, a Vivi, muito querida, ela começou a fazer o trabalho dela também. A Georgia Brown gravou, e aí depois aí foram mudando todas as coisas, né? Em 2005 eu parei de fazer produto, porque aí eu estava fazendo DVD para banca de revista. Uhum. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Eu estava fazendo DVD. Aqui está o Jussi Nascimento e a Mari Russo, que são cantores até hoje, fazem barco. O pessoal eram meus alunos na época. São 2 grandes cantores, tem um trabalho muito legal. Então, tudo isso foi se modificando muito rapidamente e eu não acompanhei. Em 2005, um amigo meu, Rubinho Albuquerque, ele disse para mim fazer alguma coisa na internet, que eu seria pioneiro nesse sentido também. Uhum. Já o Márcio Marques, o Marcinho, ele já estava fazendo coisas, né? Mas a gente lançou um aquecimento, era uma aulinha de respiração de 6 minutos. Uhum. E acho que em um ano estava com 800 mil views. Mas aí a internet tirou do ar. Dessa época tem 2 vídeos lá. É o técnica vocal para aquecimento para voz masculina e para voz feminina, alguma coisa assim, que tem lá 150 mil views, alguma Isso foi coisa assim. que ano? 2006. Cara, Foi. olha, eu só conheço o Márcio Marques assim, de recentemente, eu nem sabia que ele era de tanto tempo assim. Então, eu descobri, na verdade, o Márcio muito gentilmente me corrigiu, que eu falei que eu era o primeiro cara a ter lançado alguma coisa na Na internet, internet. né? E foi E o ele. Márcio, não, Liba, em 2004 eu já fiz alguma coisa. Eu falei, então deixa eu calar a minha boca, porque na verdade da internet a gente não sabia. Tem sempre os caras que mandam mais, conhecem mais de internet, e aí eles entraram em ação. E o Márcio é um cara pioneiríssimo nesse sentido, né? Ele está bem à frente. Ele tem aquele curso dele, o Pedagogia Vocal, muito super bacana, né? Então, é um cara que está super avançado nesse sentido aí. Sim. Fala, Ricardo. É Ricardo Morra está entrando aí, cumprimentando a gente. Aê! Fala, Ricardão. Deixa eu ver quem está aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. A Marcela, que eu não conheço. A Marcela é uma ex-aluna minha, hoje ela é uma profissional de canto também. A Renata Cardoso, que está entrando aí agora, Liba, foi minha professora na pós-graduação em voz profissional. Eu tenho um trabalho com ela e com a Ariel junto. Muito legal. Renata legal. Cardoso. Fiz uma live com ela, foi muito legal. Que bacana, que bacana. Ô, Liba, então, fala pra gente uma coisa. Como é que é o seu nome de verdade? É Liba mesmo? Olival. Eu sou uma plantação de pés de oliveira. Olival? Só que assim,
Olival, meu pai foi gentil comigo, né? Porque se eu fosse. Ele também é Olival, mas ele é Olival Oliveira. Nossa! E como ele foi gentil comigo, eu sou só Olival Luiz. Aí eu tenho da Silveira dos Santos, que eu sou um português arretado para tudo que é lado. E o Serra ficou, Liba Serra ficou um nome artístico mesmo, ou não? Tem Serra? Com 17 anos eu já tinha nome artístico, já não eu tinha bastante certeza do que eu queria fazer na vida, que era mexer com arte, com tocar. Eu compunha desde os 12, 13 anos. Eu comecei a tocar violão, fazer aula de violão com a Ana Maria de Azevedo, que deve estar por aí. Que sim, está, mas eu não falo com ela faz acho que uns 2 anos. Eu, Marco Neto, que era um cara daqui de São Paulo, e o Paulinho, o Paulo Roberto, 3 amigos que a gente fazia os estudos juntos, né? O Marco toca na noite até hoje, professor de violão, professor de piano, dá aula de canto também. E eu comecei com 11, 12 anos, com 14 anos eu já estava dando aula de violão. Porque para mim só interessava eu trabalhar com música. Eu queria trabalhar com música. E eu tinha também uma vertente de composição que apareceu aos 14 também. 14, 15 anos de idade. Que se transformou num turbilhão de letras, de músicas. Eu fiz muita coisa entre os 16 anos até os 22, 23. Muita coisa. Já diz o João Bosco já disse que essa inspiração é dessa época, dessa fase da vida, que depois é muito difícil ter coisas assim. É lógico que a gente cresce musicalmente, né? A gente vai ter ferramentas técnicas para fazer, mas essa coisa de inspiração se torna cada vez mais rara. Verdade. E nessa fase, então, Liba, você estava mais, assim, compondo, tudo mais. E quando foi que você se interessou realmente por voz, por cantar, por trabalhar com voz? Foi a partir de que época, exatamente? Eu tinha uma obrigação. Como eu compunha e não cantava excelentemente, eu não tinha uma voz muito boa, e não existia assim, já de cara, então isso eu com 14, 15 anos, eu comecei a tocar na noite com 16, mas com 14, 15 eu tocava na escola, para a turma, que eu não deixei de tocar na escola porque sempre toquei onde quer que fosse, né? Pegava o violão, sentava num cantinho e tocava para as pessoas a última música que eu tinha feito, era um negócio bem legal. E eu sei que quando eu tinha 17 para 18 anos, eu não fazia aula, porque fazer aula de canto erudito significava que você iria ficar com uma voz de cantor de lírico. Erudito. Eu vou cantar assim. Como é que eu ia cantar MPB, sendo que eu queria fazer Milton Nascimento, e a gente já tinha esse embate. Apesar de não fazer aula, de não ser estudante, a gente vivia nesse circuito. Eu estava sempre no circuito do Souza Lima, por exemplo, né? Que o Souza Lima foi reinaugurado com a direção do professor Mari em 82, na Rua Lorena ali, que era uma casinha com 4 salas. Eu estava nascendo! Oi? Eu estava nascendo! Eu não posso fazer nada. Cada um na sua época. E aí, eu sei que no fim de 83, eu peguei 2º lugar no festival. E o 2º lugar no festival me dava direito a ter uma bolsa de estudos no Souza Lima. E assim eu comecei a ter aula de canto. Porque eu tinha uma opção, ou eu podia fazer aula de piano, aula de violão. E como eu já meio que trabalhava com uma turma que era o Ítalo Peron, que trabalhava na época com a Diana Pequeno, depois com a Roberta Miranda, e eles tinham uma banda de baile, e eu estava ingressando para fazer, eu fazia sub na banda de baile dele. Então eu pegava muita informação com o Ítalo Peron, que é um cara de ouvido absoluto, excelente, o filho dele é um grande bandolinista, toca bastante. E aí, eu comecei a fazer aula de canto lírico, porque não era tinha... o que tinha, né? Não, tinha o campus, como é que era? Tinham 2 mestres um pouco mais velhos, mas assim,
ou era caro, os dois trabalhavam no Souza Lima, mas não havia disponibilidade para a bolsa. Então eu fiz a bolsa com Lucila Guimarães, que na verdade se tornou uma grande orientadora minha no sentido de puxar a orelha, de dar bronca, de me colocar no meu lugar, porque eu vivia pensando como artista, né? E pensar como artista é super legal quando você só tem expectativa e está correndo e não se cansa de correr, né? Eu acho que é super bacana. Mas tem que ter alguém sempre para dar uma freadinha, uma seguradinha. Falar, "Ô, então, tá meio louco da cabeça, né?" Então a Lucila fazia esse papel aí. Depois, obviamente, outros professores também tinham essa configuração para a minha pessoa, né? Que eles viam que eu tinha potencial, mas eu trabalhava muito, eu era muito afobadão, muito viajava nas histórias, achava que daqui 6 meses eu tô lá na Som Livre gravando meu disco e tá tudo certo, né? E a coisa é um pouco mais difícil, né? Naquela época também era bem difícil. Sim. Oliba, e fala pra gente, como é que era a técnica que você começou a aprender, então, nessa época? O que o professor passava, o que ele ensinava? Você queria cantar, era só canto lírico? Bel canto, bel canto. Se a gente pegar a base da água, né? Água, né? Tá faltando água. Todo dia eu fico com o meu copinho aqui, hoje eu esqueci. É isso aí. Eu fico com o meu direto aqui. Hoje eu esqueci. Eu tô pedindo pro amor aqui pegar água. Amor! Amor, pega água. Amor, meu grande amor, não chegue na hora. Então, nem sei o que eu tava falando, esqueci. Não, a gente estava falando sobre a técnica, né? E aí, bom, mas o interessante, sabe uma coisa que eu achei interessante que você falou? Que nessa época você já pensava, falou assim, mas poxa vida, eu vou fazer aula de canto, mas eu canto MPB. E os professores de canto só ensinam a cantar lírico. Como é que eu vou fazer? Daí você não pensava nisso? Existia, era muito pior do que hoje, existia um pensamento arraigado e uma certeza absoluta de que se você faz aula de canto lírico, você não canta MPB. Sim. A primeira coisa que se falava e se você é um pretenso artista entrando no mercado, eu tocava no Bexiga, tocava muito no Ibirapuera, nos arredores de Moema, que é onde na época Vila Madalena não era forte ainda, mas eu tocava nessas áreas. E tocava em tudo que é barzinho. E o jeito de colocar a voz era diferente. A gente tinha que ter um agudo Milton Nascimento, com uma colocação em falsete, coisa que no trabalho a gente nem conhecia, mas achava que não tinha. Então existia uma compreensão errônea de que o canto lírico não ia colaborar no sentido de melhorias. Que, obviamente, se a gente trabalhar pela turma da época, onde os níveis de exigência do professor eram completamente diferentes dos níveis de exigência de hoje. Não se podia gravar aula. Então, com os 3, 4 primeiros professores, fora a Fernanda Janezella, que era uma gentileza em pessoa, que já tinha toda uma constituição de popular, que também trabalhava com o Ítalo Peron, fora ela, não se podia gravar nada. Então, com os outros profissionais da década de 80 com os quais eu estudei, você sem jeito, não pode gravar. Lucila Guimarães percebeu que eu estava gravando, porque o gravador disparou, eu levava numa bolsa escondida e deixava o microfone meio de fora, assim, para poder estudar. Para poder estudar. Porque a consciência qual era? Você tem que fazer o processo da sua aula aqui. E entender o processo da aula. Mudou tudo. Mudou tudo. A agilidade de processo, hoje a gente faz estudos de 15 minutos, um alongamento, aquecimento, porque o cidadão ele vai estudar dentro do carro, então não pode fazer respiração, mas vamos fazer essa gravaçãozinha de 15 minutos para você estudar dentro do carro. Hoje está todo mundo estudando 50 minutos dentro de casa, né? Pois Mudou um pouco. Mudou um pouco. Deu uma melhorada, eu diria. Acho que deu uma melhorada. Verdade. Acho que para todo mundo, né? Acho que a gente tem tido aí uns estudos mais intensificados por parte dos alunos, né? Por conta do tempo, né? Mas, Oliba, fala um pouquinho assim, ó. Daí você fala assim, era um pensamento errôneo, né? De achar que
a aula de canto, ela não ia ajudar só porque você ia cantar MPB e era voltado para um canto lírico, né? Então fala pra gente, nessa época, qual foi a melhoria que você teve em relação a quando você começou as aulas? Então, você não fazia, começou a fazer, o que você sentiu de diferente? Eu passei a cantar muito bem MPB. Muito bem. Aquilo que eu intencionava, eu passei a cantar muito bem. E passei a cantar muito mal rock and roll. Então, MPB, de repente, se tornou uma coisa bonita, porque a minha voz, de repente, constituiu-se um tônus muscular geral que fazia com que os meus agudos tivessem mais volume, mais cor, eu tivesse um controle melhor de cor. Porém, quando eu ia trabalhar com o rock, eu tinha alguns enganos musculares, que hoje a gente sabe quais são, né? Eu tinha alguns enganos musculares que faziam com que eu caracterizasse a sonoridade de uma forma à maneira do canto lírico. Uhum. Então, you know you have no time. Laringe baixa, né? Sei não se isso funciona no mercado. Eu podia até inventar, né? Eu podia ser o cara. A galera entrando aí, ó. Michael Alex e Yuri Kufa entrando aí. Uhul! Michael não! Eita, esse Michael é um gênio. Não faz pergunta complicada que eu não sei responder. Então, eu sei que na década de... Em 86, eu trabalhei com uma banda de rock, um trabalho bem legal, que era assim, era um pouco de Iron Maiden, com um pouco de Secos e Molhados, a gente chamava, era sem tapu a banda, a gente chamava de Fly Metal Rock. Uhum. Fly Metal de viagem, mesmo que era uma viagem. Mas eu botava uns flanger na guitarra, então eram duas guitarras, eu fazia guitarra solo, tinha uma guitarra, o Ulisses Torelli fazia... não, eu era a guitarra base, o Ulisses Torelli solo, o irmão dele o D baixo, e o Nando Caldeira, que hoje é um ator relativamente famoso, aí, que eu espero que fique o mais famoso do Brasil, que é o Nando Cunha, com 2 N's. E tinha o Nando e o Alex Nasser, que é um grande profissional hoje da aula de Derbach e tudo, um cara genial. Então a gente trabalhava com essa turma super qualificada. E o Carlinhos, que hoje está em Portugal, que era um batera mais das antigas e tal, ele foi num show que ela no Lira Paulistana, onde Titãs tocou, Legião Urbana, vários músicos da época dos anos 80 faziam esse cenário do Lira Paulistana. E tinha a Sessão Maldita, que era meia-noite de sexta-feira, né? Então a gente fez a Sessão Maldita, eu com uma capa vermelha e preta, né? Meio Draculão e tal, e cantando, né? E achando que eu estava arrasando, né, velho? Achando que eu estava arrasando. E aí depois fomos perguntar por Carlinhos, né? E aí, Carlinhos, o que você achou? Ele falou, cara, você parece... Sabe aqueles pato de parque que você dá o tiro, o pato volta, você dá o tiro, o pato volta. Você fica andando de um lado para o outro o tempo inteiro, bicho. Coisa de louco. E essa voz de Nelson Gonçalves, velho, poxa. Aí eu falei, cara, tô muito longe. Mas era muito interessante porque hoje, um jovem hoje, se ele vai estudar rock and roll, por exemplo, ele vai se colocar de uma forma em que ele vai entender todas as ações musculares para resultar as sonoridades que ele quer. Na minha época, quando eu fazia rock, essa compreensão era a seguinte: ou você nasce com essa voz ou você não nasce com essa voz. E era uma compreensão errada. Ok, tudo bem. Só que a gente pensava assim, então eu não tinha a voz. Qual era a minha solução? Em cima da voz que você não tem, você tenta pelo menos chegar na nota e cria uma colocação vocal específica sua. E isso ajuda bastante também. Uhum. Porque isso ajuda artisticamente. Então, enquanto... Fala, desculpa. A Marcela está fazendo uma pergunta aqui, Liba, para você. Ela colocou assim, Liba, com todo o seu conhecimento, você acredita que os vocalistas de heavy metal e hard rock ainda cantam totalmente errado nos dias de hoje? Não, hoje eles cantam cada vez melhor. Eles cantam cada vez melhor, porque hoje tem informação para essa turma. Hoje tem informação. Então tem Mauro Fiuza, que está lá na Espanha, super bom.
Tem o Ariel Coelho aqui no Brasil, criando Aliás, umas amanhã, hein? Amanhã, Ariel Coelho aqui na live com a gente. Ele vai poder estar falando sobre esse tema também, né? O Ariel é muito mais velho que eu. Vocês vão ver como o Ariel é mais velho que eu. O Ariel deve estar com 65 anos de idade agora. Pois é. Amanhã o Ariel vai poder falar também um pouquinho sobre esse tema, viu, Marcela? Tá, não, as pessoas cantam melhor hoje. Hoje existe solução. Há um tempo atrás era um show de horrores. Tanto que, assim, eu vou contar um negócio bastante interessante. O André Matos, ele estudava com o professor Bezan dentro do Souza Lima. Ele fazia piano. O André sempre foi um cara relativamente tímido. Então ele nunca... a gente sempre conversava, mas eu conhecia ele como André. E aí, André, beleza, cara? Como é que tá? E a banda? Ele nunca falou o nome da banda. Ele já era do Vírus e já era famoso dentro do mercado com a banda Vírus, antes do Angra, lógico. E não falava nada. Ficava na dele lá, tranquilinho, e fazendo as coisas dele, estudando, falando de piano e tal. Aí eles lançaram o Angels Cry e vendeu no Japão, vendeu na Europa e vendeu no Brasil doidamente, né? Uhum. E de repente começa a chegar alguns alunos para fazer aula comigo que o André Matos indicou. Gente, o André Matos indicou por quê? Como assim o André Matos indicou? E depois talvez uns 4, 5 anos, eu encontrei com o André em algum lugar. Só que eu estava conversando com o André Matos. Falei, porra, André, puta, que legal, cara. Você nem me conhece, você me passando alunos aí. Mó, super honra, velho. Iba, como é que eu não te conheço, cara? Como é que você me conhece, velho? Você não me conhece. Cara, eu sou o André, aluno do Bezan. A gente toda semana falava de rock and roll, conversava. Falava, cara, tu tá brincando, que era você. Então, com isso, aconteceu um fenômeno interessante. O Fernando Nova já dava aula, o Simbas tentou dar aula. O Fernando Nova é um cara daqui de São Paulo. Estou falando do cenário de São Paulo, né? Uhum. O Fernando Nova já dava aula, ele fazia cover de Purple LED, porque era Purple LED, né? O Nando Fernandes já dava aula, e o Simbas, que é um pouco mais velho, que era da Casa das Máquinas e tal, ele estava dando aula de vez em quando, estava com um bom nome, e tinha o Mário que é de Santo André, esqueci o sobrenome dele, gente. Bom, enfim. Mário Pastore. Mário Pastore estava começando, é um professor de canto lírico e também canta rock and roll divinamente. Mas essas pessoas todas haviam achado na imitação e no espelhamento uma solução para serem cantores de rock. Uhum. Eles descobriram como imitar. E eu não havia descoberto. Mas mesmo não havendo descoberto, eu estava no mercado e as pessoas estavam me passando algumas pessoas. Aí chega o BJ. O BJ por causa de Bon Jovi, né? O BJ, hoje, ele trabalha com Jeff Scott Soto, é um cantor solo, ele gravou com o Tempest, que é com o Léo Mancini, que é um guitarrista que trabalha com outras bandas grandes aí. Então, ele começou a fazer aula lá, só que ele tinha uma voz sensacional. Eu falei, cara, vamos ver o seu grave, né? Porque o meu grave estava melhor que o dele, né? Porque o registro agudo do cara é sensacional. E, definitivamente, 2 meses depois, após resolver o grave daquele talento, que é um cara extremamente talentoso e muito querido, ele falou para todo mundo que era genial, sensacional o trabalho, e, em verdade, eu ainda estava descobrindo como é que eu faria os esquemas vocais, como eu trabalharia os ajustes para poder ter os agudos que eu gostaria de ter cantando. Obviamente, hoje eu já cheguei nisso, muito obrigado, fico muito feliz, mas só estudando. Só estudando. Descobri uma série de coisas. E descobri também, muito importante, que não dá para você ter a voz mais sensacional o tempo inteiro, e se a gente erra uma tensão muscular e fica pondo essa tensão muscular para cá, chega uma hora que você está torto. Chega uma hora que entorta. Então, a importância da gente estudar é fundamental. Uhum. É fundamental. Hoje eu sou licenciado pelo AIVA, que é o Institute for Vocal Advancement,
que é dos americanos, através do Rafael Barreiros, que é um professor daqui de São Paulo, que ajudou na recolocação da minha voz, que afinal chegou uma hora que estava um pouco danificada. Ele me ajudou e colaborou bastante nesse sentido. Então, eu fiquei licenciado por eles. Hoje eu estou estudando com o Ariel, né? Já fiz o Fundamentos de Canto Contemporâneo. Estou estudando com o Mauro Fiuza, lá no Vocologia Aplicada, que eu acho sensacional. Ele é fantástico mesmo. São pessoas sensacionais. Eu quero estudar com a Joana Maris, quero fazer meu curso lá com a Joana Maris. Eu vou chegar nela ainda, uma hora eu consigo estudar com ela. O Ricardo Morra fez o Somatic Voice Fez. Esse era um que eu queria muito ter feito, da Lovetti, então, né? O Conan fez, a Marcela Marcondes, ela trabalha junto comigo lá no Ideias Vocais. Quer dizer, quando voltar e abrir, ela estará lá também dando aula, sim, porque ela já está dando aula lá. E a Marcela, ela coordena o trabalho da Lovetti e tal. E assim, legal. Olha, temos que estudar. É imprescindível que se estude. Imprescindível. Liba, a Marcela colocou aqui também uma questão bem importante e que está muito ligada a essa questão, principalmente, né, dentro da história aí da pedagogia vocal ligada ao rock, né? Ela colocou assim, ó, porque os famosos dinossauros do rock, que já estão mais maduros fisiologicamente falando na condição vocal, muitos apresentam falta de potência. Essa é uma pergunta muito interessante dela, porque uma das coisas que realmente foi se modificando em relação à técnica vocal, principalmente aplicada ao rock, é a condição da pressurização, né, Liba? E eu não sei, realmente, eu não sei o que ela quis dizer assim com a questão da falta de potência. Eu não sei como ela viu, né? Porque a questão da falta de potência hoje a gente resolve, na realidade, com o equipamento de som, com a amplificação, no caso do rock, né? Verdade. Eu ia colocar... inclusive, isso pode estar acontecendo, Liba pode me responder com muito mais propriedade, porque eu não sou da área do rock, eu faço curso com Ariel, mas não sou totalmente ligada ao rock. Mas se ela fez uma colocação assim, que eles estão mais maduros fisiologicamente, né? Isso pode ser entre aspas, porque não é o tempo que vai fazer você ficar mais maduro fisiologicamente, mas sim o tempo de treino, como você está treinando naquele momento, né? Agora, e aí ela disse assim, que muitos apresentam falta de potência. Será que esses cantores, eles sacaram isso, tipo, já tá todo mundo seguindo o Ariel. Eles já sacaram isso, que essa questão de colocar muita pressão era o que fazia, né, com que eles se saíssem prejudicados, vocalmente falando, né? E aí eles já se alertaram com isso, já modificaram um pouco, e aí a Marcela escuta e sente essa perda aí. Fala um pouquinho sobre isso, Liba. Você falou tudo. É o seguinte, eu tô aqui, ó, eu tô vendo exatamente o que está escrito aqui, né? Porque os famosos dinossauros do rock. Se eu for pensar em dinossauro do rock, vou pensar de 55 para cima, né? Que já estão mais maduros. Porque os de 55 para baixo estão menos maduros, né? Fisiologicamente falando, da condição vocal. Eles têm uma condição vocal melhorada, tá? Muitos apresentam uma falta de potência. É porque se eles forem cantar que nem eles eram jovens, quando eles eram jovens, de meter voz o tempo inteiro, eles estariam sem voz. Como a tecnologia melhorou, eles aproximaram o microfone. Como eles aproximaram o microfone, eles puderam perceber que eles não precisavam atacar tanto, trabalhar tanto. Então, se o cidadão começa a carreira dele encostando o microfone e imitando, ele tem todo um outro jeito de pensar sobre a qualidade vocal dele. Todo. Completamente diferente. Aí não interessa o estilo. Pode ser sertanejo também, porque sertanejo pode ser tão danoso quanto o pagode, pode ser tão danoso quanto você trabalhar rock and roll. Se a gente imaginar que tudo precisa ter potência, a gente está lascado. Porque a gente pode ser amigo e aliado do microfone.
Então, a gente pode ter a aproximação de microfone e trabalhar com essa aproximação. Eu acho que pode ser muito interessante a gente experimentar modificações. Liba, e você sofreu com isso, assim, na sua carreira, com essa questão da pressurização? Porque como você veio do canto lírico, como que isso... o que isso te ocasionou? Como que foi isso, assim, nos seus treinos ou na sua vida mesmo, né, na sua carreira? Tem bailarina que fica treinando que não tem calo no pé e não tem lesão nos pés ou na perna de alguma forma. A gente conhece algum profissional que trabalha com lesão de esforço repetitivo, que afinal gera-se isso, né? Então, se a gente erra na dose, a gente dança. E eu posso falar como cantor e como professor. Uma coisa é eu exemplificar, a outra é eu explicar o que deve ser feito. Uma terceira coisa é eu exemplificar demais, causando dano para a minha voz. Eu passei uma vida inteira entusiasmadíssimo, exemplificando demais, sem microfone. Então eu causei à minha garganta todas as dores dos erros de ajuste de apoio do pezinho da dançarina. Então, se ela erra, ela se machuca um pouco, se ela erra mais, ela se machuca mais. Então, quanto mais técnica eu tiver, e aí a gente está falando técnica genericamente, é técnica, é ter técnica. Depois a gente pode ter uma ou outra estética, mas a partir do momento que a gente pensa em técnica, a gente pode pensar que hoje a técnica está somada à tecnologia, trazendo o microfone próximo da gente. Então, por que não ter um aluno com o microfone? Por que não eu estar com o microfone? Então, pode-se ocasionar isso. A gente tendo equipamento bom, a gente pode fazer. Então, essa relação toda existe. Essa relação toda existe. Ela é importantíssima. E vale a pena a gente pensar nisso. Sim, todos nós somos atletas. Procurem lá o grupo lá da Thaís Vaiano. Atletas da Voz. O Atletas da Voz. Atletas da Voz. Gente, @Atletas da Voz. É fantástico. Ela é fantástica, né? A Thaís Vaiano é uma impressionante. A Flávia é impressionante também. Você vê as informações que eles passam, é uma beleza, é uma coisa gostosa. A apresentação da tese dela que ela levou lá no simpósio que o Ariel promoveu ano passado ou retrasado? Retrasado. Acho que retrasado. Nossa, foi fantástica, assim, maravilhosa. Muito. Eu conheci ela lá, inclusive, não conhecia. E aí passei a seguir. Se você não segue, siga. Thaís Vaiano. E a amiga dela que trabalha com ela? Flávia Badaró. Flávia Badaró, exatamente. As duas trabalham juntas. A Flávia é fisioterapeuta, doutora, blá, blá, blá. Aí a Thaís é doutora, blá, blá, blá. Tudo doutor, gente, tudo doutor. Não se enganem, os caras... Essa turma manja demais. Essa turma... Aqui em São Paulo a gente tem dois grupos, que é o grupo da Silvia Pinho e o grupo da Mara Belau, que são fonoaudiólogos, que são especialistas em comunicação. A gente pensa, fonoaudiólogo, cuida de voz. Cuida de como a cabeça funciona para se comunicar. Cuida de como você compensa para você se tornar realmente aquele cantor que você quer. São pessoas impressionantes de você marcar um horário e ouvir a opinião dela acerca da sua voz. Pelo jeito que você entra, por como você cumprimenta, por como você se movimenta, eles têm toda uma análise global, muito rápida e muito sensata de quem é você em termos de comunicação. Isso é assim, é impagável. Né? Fantástico. E São Paulo é um centro fantástico nesse sentido. Fantástico. Tem pessoas fantásticas mesmo. Verdade. Oliba, nesse papo sério todo que a gente está falando sobre a história aí da técnica vocal, né, principalmente aplicada ao rock, como veio várias perguntas aí, tem algum fato engraçado assim que aconteceu na sua vida? Pode ser relacionado à técnica, ou pode ser relacionado às suas apresentações, ou à aula, que foi assim bem marcante, que é legal, pessoal, você contar para o pessoal? Tem um negócio muito interessante. Na década de 80, quando eu trabalhava no Bico da Chaleira, que era a banda baile, que fazia as frevanças. Eu estava contando ontem, mas não contei essa história não. Fazia as frevanças, estava falando do Moraes Moreira. Que a gente abriu para o Moraes Moreira,
E o Moraes depois queria conversar com o cantor, né? Eu quero conversar com o cantor. Falei, nossa, que honra, né? Ele, ó, rapaz, mas você tá cantando muita música minha, hein? E agora, né? Como eu saio dessa, né? Será que ele está elogiando? Será que eu já dei um abraço e falei, meu querido, fico tão feliz que você tenha curtido. Nem sei se ele curtiu ou não, não vou contar. Mas, enfim, a gente estava abrindo um espetáculo para alguém, não lembro quem, em alguma cidade, que eu não lembro qual que era, e eu estava pela primeira vez na vida com microfone sem fio. Mano, mas era um palco estrondosamente enorme. O guitarrista estava lá do lado, Neymar, sensacional. Meu, time todo espalhadão, estava sensacional. E eu com o microfone dançando e cantando, né? E animadão, eu bati o braço no pedestal e caiu a panderola no chão. Eu olhei a panderola, falei, deixa a panderola aí, né, velho? Vamos embora. E aí corre para um lado, corre para o outro. De repente, eu andando de costa, eu piso na panderola, escorrego, caio, mas caí de costas e caí, continuei cantando. Aí fiquei cantando deitado, levantando a mãozinha, né? Para não parar o show. Só que, gente, você vê 4.000 pessoas rolando de rir, é maldade. Os músicos foram parando, eles não aguentaram, eles foram parando. Aí eu continuei deitadinho lá. Fiquei cantando sozinho, parou todo mundo, só ficou eu. Meu pai do céu, que legal, Liba. Ô, Liba, e você vai dar uma palhinha pra gente aí? Ah, é? Tem isso? Ah, por favor, né? Pronto, tá afinado. A Marcela falou que fazia parte do espetáculo, esse momento que você passou aí. Era combinado. Eu fazia um negócio que chamava Sessão Cara de Pau. Nossa, tá até esquentando aqui, olha. Olha o calor do estúdio, olha o calor do estúdio. Eu fazia um negócio que chamava Sessão Cara de Pau. Quando eu me apresentava como artista, né, eu parava tudo e falava, agora vou cantar. Aí eu cantava a capela. Eu cantava a capela James, eu falei, oh Lord, want to buy me a Mercedes-Benz. E eu fazia uma que era legal, que era o Sangrando. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as coisas desta vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta. Tudo que você disser esteja certa, que estarei vivendo. Vejo o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que teu canto é minha força para cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que é apenas o meu jeito de viver o que é amar. Uhul! Que delícia, que legal te ouvir, Liba. Olha, eu acho que eu não te ouvi cantando lá no curso do Ariel, te ouvi? Não, só fico contando casos. Você fica só fugindo, né, cara? Fugi nada. Eu não tô fugindo, não. Eu tô realizando outra função. Quem foge é o Ariel. Pede para ele cantar amanhã. Com certeza eu vou pedir. Ele tem que cantar também. Eu já mandei o roteirinho para ele aqui, ó. O povo quer ouvir você cantar. Que genial. Ele é sensacional. O cara canta muito bem. Ah, que legal, Liba. Liba, a gente está chegando ao final aqui da nossa live, porque o Instagram só nos dá 1 hora aí, né? Daqui a pouco, o Instagram vai mandar a gente embora. E eu quero finalizar aqui com você,
com uma dica, assim, uma dica bem legal. A gente tem aqui nos assistindo professores de canto, a gente tem alunos de canto, a gente tem cantores profissionais, cantores amadores, temos até cantores de coral aqui te assistindo, dos meus corais que estão aí. Que legal, que legal. Eu queria que você pensasse assim numa dica que vai abordar toda essa gente, assim, que vai conseguir atingir a todos eles. Eu não vou falar que é para estudar, não, porque para estudar está implícito. Confie nos seus mestres. Tenha confiança. Quando você deposita a sua voz na mão de um profissional, confie no seu mestre. Até o momento que seu mestre diga, fechamos a etapa aqui, aí você vai procurar outro profissional. E não tenha nunca um mestre só. Sempre procure alguém que vá te ensinar, talvez de forma diferente, as mesmas coisas para você chegar à conclusão que sim, as pessoas não estão erradas, elas tomam caminhos e a gente precisa confiar nos nossos mestres. Acho que é isso. Cada um tem uma metodologia, né? E às vezes a gente está com um, não conseguiu assimilar aquilo, vai com o outro, consegue. E eu acho que cada um tem muita coisa boa para passar em relação à sua própria história, né? Eu tenho uma metodologia porque eu tenho uma história vivida e que eu posso, através dessa história também, estar passando isso para os meus alunos, né? Eu acho que é muito rico também isso, Liba, eu concordo com você. Em relação a procurar assim, pessoas diferentes e conhecer, porque nós somos assim hoje, né, Liba? A gente vai atrás daquele... a gente, citou Thaís Vaiano, citou Ariel Coelho, é o pessoal que está aí à frente, o pessoal da SEV, está aí à frente da pesquisa, tem que correr atrás de todo mundo, não é um que tem uma coisa para passar, todos eles têm alguma coisa para passar, né? E a gente tem que buscar e tem que correr atrás, né? Com certeza, com certeza. Que legal, Liba. Olha, eu agradeço muito por você ter aceito o convite. Espero que essa seja... Ótima entrevista. Eu nunca fui tão bem entrevistado no sentido de poder contar algumas coisas da minha vida. Você me deixou muito à vontade. Amei, adorei. Ai, que legal. Fico muito feliz. Então, espero que seja a primeira de muitas que a gente vai fazer aí pela frente. Um bate-papo bem gostoso como foi esse daqui, viu? É só convidar. Obrigado, viu? Querido, um beijo. Fica com Deus, tá? Um beijo para todo mundo. Obrigado. Se quiserem, a gente se comunica. É @LibaSerra ou @Ideias Vocais, que é a escola, tá? Estou à disposição aí para a gente bater papo aí. A turma que ouviu, se tiver alguma coisa, quiser falar aí com a mestra ou passar para mim também, tamo junto. Vamos bater papo. Com certeza. Tá bom? Liba super acessível, super querido. Segue ele lá e manda mensagem. Marcela, você que super curtiu, chama ele lá, conversa com ele, que ele, ó, cabeça. Eu só dou bronca, só dou bronca. Beijo, meu querido. Fica com Deus. Obrigado, querido. Valeu, valeu. Adorei. Tchau, tchau. Muito bom. Valeu. Queridos, encerrando essa live de hoje, eu deixo aqui o convite para o dia de amanhã. Às 8 horas, nós vamos ter aqui, nesse mesmo canal, @Carla Tozeto, Ariel Coelho, falando sobre canto contemporâneo. Então, eu aguardo você. Um beijão e uma boa noite.